Boa tarde a todos. Eu tenho o prazer de estar aqui presente, né, conversando com vocês sobre esse tema, né, tão caro para todos nós, sobre a pandemia e como é que nós convivemos durante esse ano nessa situação. Antes de começar a minha apresentação, eu gostaria, até mesmo para vocês entenderem melhor, por que eu vou levar para este lado a minha apresentação. Eu, além de presidente da Fundação Médica do Rio Grande do Sul, sou médico, sou psiquiatra, sou psicanalista da IPA, freudiano, e também, vamos dizer assim, sou doutor em psiquiatria. Fui professor de psiquiatria durante 42 anos e hoje eu sou professor associado, aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, então, para começar nossa conversa, vamos lá. O ano passado, final do ano passado, lá por dezembro, em novembro, por exemplo, a gente começou a escutar as primeiras notícias, né? Da pandemia, dessa virose, começou lá pela China,
mas era uma coisa muito distante da gente, né? Muito distante. Uma coisa que acontecia lá naquele fim de mundo, né, como a gente diz, né, aqui no Sul. Mas muito distante da gente, a gente não fazia ideia ainda do que poderia acontecer. Em janeiro, aí já começou a ter notícias mais preocupantes, né? Da China, se esparramando na China, altamente contaminante, muitas mortes já ocorrendo, e já começou a se espalhar pela Europa, né? Principalmente na Itália, na França, houve aquela situação dos funcionários chineses que foram para a Itália, contaminaram um monte de pessoas. E aí a coisa começou a pegar lá na Itália, na Europa, com uma velocidade incrível, e aí sim começou a nos preocupar muito. Nesse meio tempo, ainda a Organização Mundial de Saúde também não tinha conhecimento da potencial dessa virose, mas em fevereiro de 2020, aí a coisa realmente pegou fogo, né? Na Europa toda e países como a Ásia, continente africano, e aí em março de 2020 chegou até nós aqui nas Américas, né? E aí é que foi então já reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como uma pandemia. Mas, né, para nós, pandemia, a gente não sabia direito. O máximo que nós, no caso assim, eu, mais velho, né, tinha ouvido meu avô falar aqui no nosso meio, aqui no Brasil, né, na gripe espanhola, que foi uma coisa assim terrível, né, que matou um monte, milhões de pessoas em todo o mundo. Então, era o máximo, mas nós nunca tínhamos vivido algo semelhante. Então, era uma coisa completamente desconhecida para nós. Mas a coisa começou realmente a chegar muito perto da gente. E a nossa fundação, ela trabalha, nosso ambiente de trabalho é dentro de um hospital, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Tanto é que o Hospital de Clínicas é a nossa principal apoiada, nossa principal instituição federal de ensino superior. E aí, a primeira coisa que aconteceu foi que o hospital foi reconhecido como polo de tratamento e de diagnóstico e tratamento da Covid, coronavírus, no nosso estado. Então, nós tivemos, não só nós, como todas as pessoas, não só em grupo de risco, mas que não necessitavam realmente ficar dentro do hospital, foram convidados, né, foram pressionados a sair de dentro do hospital. Então, nós tivemos que sair e fomos para trabalhar em home office. A Fundação Médica tem em torno de 30 funcionários, e esses 30 funcionários se retiraram de dentro do Hospital de Clínicas. Aí foi aquela correria, né? Computador para todos os colaboradores, desktop, notebooks, um emprestava para o outro, uns levaram para casa, outros... Enfim, houve um acordo geral, não só também levar para casa, como nós tivemos que ficar com acesso remoto aos computadores de serviço, para todo o nosso patrimônio de serviço, de pesquisa, de gestão, estava dentro dos computadores da nossa unidade, dentro do Hospital de Clínica. Então, para manter essa fluidez desse processo, nós tínhamos que manter as condições mínimas de trabalho doméstico. E aí começou também um outro, vamos dizer assim, trabalho muito forte de ver se os colaboradores, nossos funcionários, tinham em casa condições mínimas de trabalho doméstico. Desde mesa apropriada para trabalhar, desde cadeira apropriada para trabalhar. Então, teve que se fazer todo esse trabalho para que todos ficassem, de alguma forma, com o menor prejuízo possível nas suas condições de trabalho. Não só isso, né? Não só as condições materiais, mas também as condições familiares, né? Porque fecharam as escolas, fecharam as creches, então as crianças estavam dentro de casa, então funcionárias, mulheres nossas, tinham filhos pequenos, tinham que fazer todo um acordo familiar para poder funcionar de alguma forma. Então, foi todo um processo, né, inicial de muita ansiedade, de muita correria, mas a gente, aos poucos, né, com tranquilidade, com tolerância bastante, nós fomos, aos pouquinhos, nos adaptando a essa nova situação. O que aconteceu? Em primeiro lugar, dentro da parte de eventos, tinha toda uma programação de eventos presenciais, todos tiveram que ser suspensos. Tinha eventos que já tinham, inclusive, pessoas já tinham pago, né, as inscrições. Teve que se renegociar muitas dessas inscrições pagas. Teve que não só se devolver, adiar para o ano que vem. Enfim, houve toda uma situação de adaptação a essa nova situação.
E também para desenvolver a aprendizado, para desenvolver muitos desses eventos online, como é o atual congresso. Isso foi um dos aprendizados que teve que ser desenvolvido pela nossa equipe de eventos, né? Também toda a parte de administração online, né? Um projeto de pesquisas, bolsistas, tudo isso teve que ser aprendido, porque não era o nosso hábitat natural de ter todo esse processo dessa maneira. Bom, eu vou falar de um psicanalista, de um psicanalista inglês chamado Bion. Por que eu vou falar? Uma, que eu sou psicanalista, estudei alguma coisa de Bion, e a segunda coisa é que o Bion, ele já é falecido há muito tempo, mas ele deixou teorias maravilhosas, e foi das pessoas que mais estudou o funcionamento de grupos, né? E muito baseado nas teorias do funcionamento, da teoria psicanalística do funcionamento dos grupos sociais, que é uma coisa que eu me oriento muito e que eu passo para a minha equipe, claro que não teoricamente, mas sim na prática. E foi por isso que eu quis fazer esse pequeno resumo do Bion, para vocês verem assim, como é que as coisas podem se orientar por uma teoria existente e consistente da teoria psicanalítica no funcionamento dos grupos sociais. Ele divide os grupos de funcionamento em dois tipos de grupos. Um que ele chama de grupos de trabalho, que seriam os grupos mais sadios, e outro de grupo de suposto básico, que seriam os grupos patológicos, e eu acho que vocês vão identificar esses funcionamentos tranquilamente. O grupo de trabalho, o que acontece? Tem um líder independente, presente, coerente, e que mantém o objetivo do grupo direcionado à função, ao seu trabalho. Os grupos de suposto básico, que seriam esses grupos patológicos, eles dividem em três tipos. Um é o grupo de luta e fuga, onde o grupo se divide e existe uma luta entre essas facções e a tarefa fica deixada para o segundo plano. Existe o grupo de dependência, onde tem um líder autocrático, dominador, e todo o trabalho do grupo em si fica desvalorizado, só serve a palavra do chefe. E o terceiro grupo seria o messiânico, que é um grupo muito impotente, ele sempre coloca a resolução dos problemas fora do grupo. Claro que esse grupo, isso é dinâmico. O funcionamento, predominantemente, nós temos que manter, ou quando assim é o ideal, manter em termos de grupos de trabalho. Mas não significa que, volta e meia, o próprio grupo de trabalho entra no funcionamento de um grupo de suposto básico, mas o líder, é a tarefa do líder trazer de volta esse grupo para funcionar como um grupo de trabalho em torno do seu objetivo, do seu trabalho. Tá? Bom, como diminuir esse sentimento de solidão em home office e manter um grupo de trabalho? Em primeiro lugar, o líder tem que estar muito presente. O líder tem que estar muito disponível. Segundo, os representantes do líder também têm que ter essa disponibilidade, que são o papel dos coordenadores. A presença virtual, sempre que possível, manter a visualização. Isso nós aprendemos a usar. Hoje é muito raro acontecer um telefonema entre duas pessoas. Geralmente, esse telefonema ele é visual. As pessoas se veem, se enxergam. Isso também é uma coisa que colabora para diminuir esse sentimento de solidão. Valorizar o aprendizado dos nossos conhecimentos. Isso também é outra coisa muito importante, assim como transformar o desconhecido em conhecido. As reuniões, isso fez parte do nosso aprendizado, passaram a ser realizadas em home office, como hoje a gente está fazendo. O que ocasionou isso desse aprendizado? Diminuição de custos, aproveitamento do tempo, né? Nós não precisamos nos deslocar para as reuniões, e uma facilidade de maior número de participantes. Olhem, hoje, nossos congressos, que habitualmente giravam em torno de 300 participantes, hoje passou de 1.000 participantes, para vocês verem um dos aprendizados positivos de tudo isso. Os congressos nacionais e internacionais, quer dizer, nós podemos ter palestrantes e convidados com maior disponibilidade, a pessoa não precisa se deslocar da sua cidade, do seu trabalho, para participar, né? Sem deslocamentos, uma economia de tempo e financeiro. Não tem passagem de avião, não tem alimentação, não tem hotel. Possibilidade de interação instantânea, quer dizer, eu estou conversando com vocês aqui, é possível entrar na própria palestra, me mandar uma mensagem, e isso aqui chega instantaneamente a quem está coordenando a mesa. E uma facilidade de participação ilimitada e interativa nas lives, seminários. Risco, a presença virtual. A impessoalidade, quer dizer, a ausência do feeling. Por exemplo, eu estou falando, mas não estou enxergando vocês. Eu não sei qual é que está sendo a repercussão do que eu estou falando.
Quem está acostumado, como eu, no caso, a dar aula, fui professor há muitos anos, eu estou dando a minha aula, mas eu estou de olho nos meus alunos, vendo qual é a repercussão que pode estar tendo a minha palestra, a minha aula. Né? Se eu preciso dar algum jeito, se a minha aula está sendo cansativa, monótona, ou se eu tenho que dar algum jeito para poder animar de novo a plateia. A descontinuidade da internet e o aplicativo. Esse é um dos problemas grandes que nos preocupou muito. Ele está no meio de uma apresentação e, pum, cai a internet. E aí nós ficamos, como que faz isso aí? A confiabilidade, quer dizer, a limitação na utilização, principalmente para avaliações. Por exemplo, nós tínhamos um processo de avaliação que a gente é o organizador, que é a residência médica do Hospital de Clínicas, e se pensou no início de fazer online, mas depois se viu que não tem confiabilidade. Tivemos que fazer presencial, com todos os cuidados, né, de saúde pública, mas tivemos que fazer presencial. As fake news, né, e a presença de invasores. Há pouco tempo nos foi relatado, né, que as pessoas estavam num congresso e daqui a pouco foi invadida por hackers e simplesmente detonaram o congresso e foi uma coisa extremamente desagradável para todo mundo. Conclusões. Diminuir, então, essa sensação de isolamento durante essa pandemia. Primeiro, a importância do líder e dos coordenadores estarem presentes. A equipe tem que sentir que as pessoas estão disponíveis para fazer, vamos dizer assim, dar todo o apoio necessário quando as pessoas estão mais ansiosas e estão aprendendo como lidar dessa maneira. A preservação da funcionalidade, quer dizer, nós temos que estar continuamente encontrando soluções de como poder aprender e buscar soluções para os problemas que vão surgindo dessa nova modalidade de trabalho. A manutenção dos objetivos das atividades. Esses objetivos têm que serem mantidos. Não adianta eu ficar preocupado com coisas que podem ser muito importantes, mas para o meu trabalho isso tem que ficar no segundo plano. Quarto, a valorização do aprendizado, a tolerância. As pessoas têm que ter tolerância consigo mesmo, de poder aprender, poder errar, aprender com seus erros. Isso é uma coisa muito importante. A visualização, como eu falei, o máximo possível, e a manutenção de reuniões setoriais rotineiras. Quer dizer, os coordenadores de setor têm que manter aquelas reuniões com a sua equipe rotineiramente. Isso faz parte de um convívio social e de um apoio. Era isso que eu queria apresentar para vocês nesses 15 minutos. Muito obrigado. E nós estamos à disposição lá na Fundação Médica do Rio Grande do Sul para o que vocês quiserem esclarecer dúvidas, auxílio nesse momento. Tá? Muito obrigado a todos.